Boa noite a todos. Eu só queria fazer um comunicado aqui antes de fazer o início oficial aqui do nosso segundo módulo do curso de hematologia, né, com o Dr. Luiz. Eu queria comunicar com vocês, eu fiz aqui 4 slides aqui, só para passar aqui rapidinho, não preparei nada escrito, tudo que eu falar aqui vai ser de coração mesmo, tá? E vamos, se eu gaguejar aí, vocês já sabem que é por isso, tá? Não preparei nenhum discurso. Então, a Nihon Koden, ela se estabeleceu em Tóquio em 7 de agosto de 1951, tá? Através do Dr. Ogino, mais 11 amigos, onde fundaram a Nihon Koden Corporation, tá? E desde a nossa fundação em 1951, a nossa missão é melhorar a qualidade de vida com tecnologia, tá? Dia 7 agora, a empresa completou 69 anos, tá? E nós fomos aí surpreendidos com uma notícia muito boa para o departamento de VD, tá? No aniversário de 69 anos, todo aniversário, na realidade, da Nihon Koden, no dia 7 de agosto, ela premia as equipes de maior performance no mundo inteiro. Então, são mais de 5.000 funcionários, mais de 17 filiais, centenas de distribuidores, e a Nihon Koden, com 5 anos de IVD no Brasil, ela conquistou essa premiação aí como a equipe de melhor performance no mundo, tá? Eu queria agradecer aqui ao Kotaro-san, que é o nosso presidente da NKBR, a toda a equipe aqui do IVD nessa foto aqui, né? O Roberto San, o Marcelo San, Vanessa San, o Márcio San, a Thalita San, tá? Nós fomos realmente aí, conseguimos realizar esse marco aí para o IVD aqui no Brasil. E isso daí, ele justifica o nosso pensamento aí, que nós tivemos desde o início, que é a nossa filosofia desde seguir a filosofia da Nihon Koden, mas também dar uma outra visão para o mercado de hematologia aqui no Brasil, oferecendo produtos de qualidade e serviço de excelência. Tá? Quero agradecer também a todos os nossos distribuidores, competentes distribuidores em todo o Brasil, tá? Pela essa meta alcançada aí, essa premiação, que são distribuidores totalmente competentes, tá? Que trabalham realmente, a gente usa esse slogan, que são pessoas que trabalham incansavelmente para fazer a diferença todos os dias. É uma equipe de distribuidor de alta performance, tá? Foram escolhidos aí a dedo por nós, da equipe, e eu quero agradecer a eles, principalmente também a todos os nossos clientes, tá? Que depositaram aí confiança e acreditaram na nossa força aí para conseguir esse marco em 5 anos de VD, uma equipe jovem, tá? Ainda com apenas 5 anos. Então, são centenas de clientes, nós estamos chegando na casa de milhares de clientes, e isso só fortalece o que a nossa filosofia, o nosso posicionamento que tivemos há 5 anos atrás, quando o Márcio decidiu iniciar as operações de hematologia no Brasil. Agradecer também a nossa logística, a todo o pessoal da Nihon Koden, do Brasil, o departamento de ME, que já é um departamento consolidado já aqui no Brasil há 50 anos, a nossa equipe de logística, financeiro, administrativo. Se eu esqueci de falar de alguém aí, sinta-se também homenageado, porque essa conquista é de todos nós, tá bom? Vamos lá. Bom, acho que todo mundo aqui praticamente a maioria das pessoas já participaram do módulo 1, né? Eu vou explicar mais uma vez que o curso ele tem duração de 4 horas e é dividido em 2 módulos de 2 horas, e nós estamos agora no segundo módulo, tá bom? As perguntas podem ser enviadas a qualquer momento para o Dr. Luiz, no decorrer do curso mesmo, e todas as perguntas serão realizadas pelo Q&A, tá? E usar o chat só para interação dos assistentes com a NKBR,
tá bom? Se tiver alguma dúvida, algum problema, entra pelo chat e alguma pergunta faz pelo Q&A, tá bom? Nós vamos certificar as pessoas que tiverem mais de 90% assistido nos 2 módulos, tá? Durante o curso também, lembrando que a Nihon Koden é patrocinadora do Congresso Brasileiro de Hematologia Laboratorial, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto. E nós vamos sortear, o Dr. Luiz vai fazer 2 perguntas no decorrer do curso hoje, e ele vai premiar 2 inscrições, tá? E também a gente pede, como fez na semana passada, quem postar uma foto, uma selfie, assistindo esse curso e postar nas redes sociais, marcando a Nihon Koden e marcando também o Dr. Luiz Arthur, os primeiros 15 ganharão um pôster do Atlas de Hematopoese para colocar no laboratório, e todos que postarem, marcando a Nihon Koden também, vai participar no sorteio de um livro, o Atlas Hematológico, tá? Nós vamos fazer esse sorteio até a sexta-feira, e os premiados aí serão avisados, tá bom? Eu desejo para vocês um ótimo curso e para o Dr. Luiz uma ótima aula. Agora é com você, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Também parabenizo a Nihon, empresa em ascensão, né? Um trabalho muito bonito. Vindo de japoneses, a gente sabe que a marca sempre é confiável. E pelo que eu já tenho de contato com os aparelhos, são aparelhos bons, robustos, não é? Aparelhos com parâmetros inovadores. Então, a gente vai estar trabalhando hoje nessa apresentação, basicamente, sobre leucograma em doenças infecciosas. Alguns laudos, a maioria deles são de aparelhos da Nihon, e também vou trazer, eu acho que para muitos que se interessam, alguns tópicos, ou a maioria das explicações sobre os achados hematológicos e laboratoriais na COVID, né? Que é um assunto atual e faz parte um pouco da interpretação do leucograma nas doenças infecciosas, já que a COVID e o SARS-CoV é um vírus, né? Então, tem essa abordagem nova. Bem, vamos iniciar nossa apresentação. Eu faço uma breve apresentação da minha formação a todos. O tema da gente, nossa parte 2 do curso é hemograma em processos infecciosos. Eu sou Luiz Arthur Calheiros Leite, né? Fiz minha formação em São Paulo. A primeira parte da minha formação, eu divido ela em 2 ou 3, né? Com especialização e mestrado em hematologia na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e doutorado em bioquímica e fisiologia na UFPE, também com pós-doutorado em HIV, algo que me ajudou bastante a entender os processos virais na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma aula inédita, né, promovida pela Nihon Koden, desse curso, e também eu agradeço imensamente pela cortesia de laudos da doutora Milena, da Neolab, que tem um aparelho da Nihon e que é a coordenadora técnica do laboratório Neolab do Hospital Veredas, em Maceió, Alagoas. Muitos dos laudos foram cedidos por elas. Bem, para entender sobre os leucócitos e também qual a dinâmica desses leucócitos que saem da medula óssea para o sangue periférico com o objetivo normalmente de combater patógenos, e a gente divide os leucócitos em polimorfonucleares, e muitos autores utilizam granulócitos, de uma forma didática, não correta. O melhor é dividir em polimorfonuclear, que são os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos. Nós temos também que conhecer um pouco das células mais jovens, né? Que nesse slide ou nessa distribuição, as células jovens, elas não têm função de destruir micro-organismos, não fazem fagocitose, mas muitas vezes elas aparecem no sangue periférico como células imaturas e hoje chamadas já de granulócitos imaturos. Então, a partir do estágio de promielócito, que é essa célula aqui, ó, hipergranular, promielócito padrão, muitas vezes apresenta um complexo de Golgi, uma zona de Golgi, e o nucleolo
ela se diferencia num mielócito, uma célula já acidófila, com o núcleo que tende a ser ovalado, sem nucleolo, vai para um estágio de metamielócito, que depois a gente colocou aqui, né, se diferencia num segmentado, e esse fagócito aqui, ele é o principal destruidor de bactérias que a gente vai estar comentando para vocês. Por isso que em processos inflamatórios, já que ele também é um mediador inflamatório, a gente tem aumento de neutrófilos, já puxando um pouco para a COVID, que o padrão da COVID é ter neutrofilia. Bem, por que eu estou falando de células jovens, né, em processos infecciosos? Porque muitas vezes o processo infeccioso ele tem um turnover, né, uma aceleração tão grande desse processo infeccioso, que essas células jovens são lançadas da medula óssea para o sangue periférico. Então, vocês há de entender que as células jovens não são comuns e muitos desses alarmes que nós vamos chamar de flags, né? Hoje a gente pode traduzir flag aqui para alarme. Qualquer alarme que o aparelho der, vocês vão precisar fazer exatamente checar a contagem de leucócitos pelo que a gente chama de fórmula leucocitária, que é o microscópio. Então, a partir de uma boa lâmina, né, distendida e bem corada, por um corante como o Meigrovald-Giemsa, por exemplo, nós devemos examinar os eritrócitos e as plaquetas, checar os leucócitos, a contagem de leucócitos, numa fórmula e que nós temos que ir até 100, né? Muitas vezes até mais, mas vocês há de convir que eu acho que a maioria conta 100 leucócitos na rotina. E aí o que é que nós temos que se observar? Nós temos mais de 10 mil leucócitos, se nós estivéssemos trabalhando, ou se vocês trabalham em centros maiores, nós temos mais de 14 mil leucócitos, critério para revisar a lâmina. Uma linfocitose em adulto é muito importante notar, né? Aumento de células de baixo percentual devem ser notadas e a gente tem que procurar mais. Então, por exemplo, basófilos, plasmócitos, que cada dia a gente aprende mais a identificar essas células, ou mielócitos, faz com que a gente procure mais essas células e também relate. Se for 1% de plasmócito ou 1% de mielócito, tem que ser relatado. A falta do eosinófilo e monócito, a gente também tem que investigar em 6 células, e se for realmente notado a ausência total dessas células, isso deve ser notificado na contagem de 100 células. E também notando uma célula normal, seja ela um promielócito, um mielócito, ou um bastão, a gente tem que procurar mais. Então, essa é a primeira dica que eu dou. A fórmula leucocitária ou a contagem relativa de leucócitos, ela não tem muita diferença em valor de referência entre sexos. Então, esse não é um grande problema para a gente em relação ao leucócito, como a gente já teria na série vermelha. Há um predomínio de segmentados e sempre a gente vai encontrar menos de 6% de bastões, né? Mais de 6% de bastões, a gente chama isso de desvio à esquerda, que sinaliza muito para os médicos ainda, que isso, com o tempo, vocês vão ver que a gente vai mudar esse conceito, que existe um processo inflamatório e, para eles, um processo infeccioso. Isso é o comum. É comum também alguns monócitos e eosinófilos, raros basófilos. A gente está se acostumando com a automação em encontrar 1,3, né? Então o basófilo começa a aparecer mais, né, do que era comum em 100 células, já que o aparelho conta 10 mil, 30 mil, 50 mil leucócitos. E linfócitos é o que resta, né? É uma terceira, quarta parte do restante. Então isso seria o normal. As características das células normais, dividindo ela em polimorfonuclear e mononuclear, células do sangue, de uma célula, começando pelo eosinófilo, né? Uma célula comum em processos parasitários, mas também em alergias e outras doenças que nós vamos começar a identificar, e quando identificar processo infeccioso ou neoplásico, isso é importante, diferenciação. O eosinófilo é uma célula alaranjada, né? Que tende essa cor por afinidade a corante ácido e bilobulada, na sua maioria das vezes. Seu polimorfo nuclear, que a gente chama de neutrófilo ou neutrófilo segmentado, é uma célula que tem grânulos finos, por isso que granulação tóxica fina não deve ser utilizada, colegas. A granulação tóxica fina ela deve ser reservada para o neutrófilo normal, né? Então, nem a granulação tóxica média. Comecem a abolir, e os colegas perguntam, qual a literatura que você utiliza, professor? A literatura da vida, que é a literatura da escola que a gente aprendeu. Trabalhar e perceber que granulação tóxica fina sinaliza o que para o médico? Sinaliza o que?
para um colega. Então, utilize só granulações tóxicas em alguns neutrófilos, quantifique só esses neutrófilos ou granulações tóxicas grosseiras nos neutrófilos. A gente vai ver que isso é muito comum em processo infeccioso e vai entender o que é isso. Os basófilos são células com grânulos metacromáticos. Normalmente, o núcleo do basófilo não é visível, certo? E a gente vê grânulos, né, com tom. E quando a gente fala de coloração, a gente vai falar de tom mesmo, de cor, né, purpúrico, né, roxo, purpúrico. O linfócito é uma célula pequena, né, tem linfócitos pequenos e médios. Raramente a gente vai encontrar linfócitos grandes, que são granulares. E o monócito é uma célula, para quem ainda tem dificuldade, né, os aparelhos contam muito bem os monócitos. É uma célula com citoplasma abundante, um núcleo com cromatina aberta, que a gente chama de cromatina frouxa, certo? E algumas características de núcleo em forma de rim ou de cérebro. Bem, a tecnologia por laser, ela resolveu esse problema para a gente na maioria dos casos. Por quê? Ela consegue, com a dispersão de laser frontal, observe minha mão assim, como se tivesse o laser tocando célula a célula, pode ter 10 mil, pode ter 50 mil, pode ter 100 mil, a maioria dos aparelhos tem linearidade próxima de 100 mil, seu aparelho conta até 100 mil células, 100 mil, e daí ele diferencia os leucócitos com a tecnologia de medir a célula dessa forma, ó, tamanho da célula, essa dispersão frontal, que é o four-out scatter, e o que ele dispersa, ele vai medir a quantidade de grânulo de célula a célula. Detalhe, ele também, como a gente vai mostrar aqui nesses gráficos, e agora a gente já começa a falar de gráfico, ele agrupa as células. Se ele conta 50 mil células, ele vai agrupar dessas 50 mil, 10 mil linfócitos, que são, lembrando, células size é tamanho, células de pequeno tamanho e baixa complexidade granular. Então, linfócito é essa célula aqui que cai, ó, é uma célula pequena, não é? Não só aqui nesse aparelho, mas na maioria deles ele vai cair numa região de célula pequena e de célula com pouca complexidade granular, tem pouco grânulo. Acima, nós vamos ter os monócitos em azul, porque os monócitos têm um tamanho, o size, né, que é o FSC, de célula grande, né, mas com pouca complexidade granular. Sabendo o gráfico, pessoal, um grande conselho de um curso, não de uma aula. Olhe o gráfico para depois olhar o número. De um gráfico, eu olho o número, porque aí eu sei que tem uma população predominante de monócito, por exemplo. Então, tem uma monocitose e quero saber, se eu for a lâmina, se essa monocitose é monócito ou é outra célula que pode ocorrer, ou qual é a causa. Nesse gráfico, ou em outra distribuição, a gente tem um tamanho e a granulosidade. Notar também que essa granulosidade aqui é característica das células. Linfócito não tem grânulo, por isso que eu não falei agranulócito, e monócito tem pouquíssimos grânulos, então ele não vai ter monócito e linfócito cair nessa região, eles vão ficar só aqui em relação ao tamanho. A pequena célula é o linfócito e a outra é o monócito. Quando a gente fala do basófilo, há um ponto de intersecção que ele cai aqui, ó, mas o aparelho consegue contar muito bem o basófilo. Depois vocês vão ver em outros exemplos que o basófilo é bem contado também por tecnologia eletrônica. Os neutrófilos, eles têm muita complexidade granular, tem muitos grânulos, então essa célula roxa aqui, uma célula variando entre o tamanho do monócito, um pouco menor do que o monócito, mas com muito grânulo, então desvia para esse lado direito do gráfico e com mais detalhe o eosinófilo, que é a célula que tem mais complexidade e mais granulosidade, se a gente olhar no último gráfico, né? E com esses quadrantes aqui, você separa só o eosinófilo, e aí as eosinofilias passam a ser da máquina, de domínio nosso, né? E da máquina, e a gente não tem problema com eosinofilia, porque as máquinas contam com precisão. Sabendo desses princípios, nós vamos diretamente para o hemograma, analisar gráfico, analisar número, analisar índice e associar com a clínica e com exames complementares. Bem, a máxima do leucograma é que, quando ocorrem alterações no leucograma numérica, exemplo, né, 80% de neutrófilo, só ocorre normalmente 80% de neutrófilo, muitas vezes com monócito, como a gente vai mostrar. Então, neutrofilia e monocitose. Então, vamos ler essa frase comigo e vamos tentar entender, né?
ocorrem por variação numérica de um ou outro tipo celular, quase nunca de todos os tipos de forma harmônica, o que altera a forma leucocitária percentual. O que é que essa frase clássica do professor Renato Faillassi, né, que tem 93 anos, quer dizer? Né? Que a alteração de célula, a predominância de célula, é de um tipo ou outro de célula. Não existe uma doença onde existe aumento de todas as células do sangue. Então, isso é uma chave para você investigar. Peraí, os processos infecciosos que têm neutrofilia normalmente são bacterianos. Os processos infecciosos que têm linfocitose normalmente são virais. Então, esse é o ponto-chave, certo? Daí vem a morfologia. Né? Sabendo dessa predominância, eu passo para explicar e conversar com vocês um pouco sobre morfologia. Bem, não é nosso tema falar de células blásticas, elas aparecem pouco no processo infeccioso bacteriano, não é comum a gente encontrar células blásticas, são células mais de processos leucêmicos, exceto em um ou outro caso, que vocês podem dar uma opinião, que eu já vi blasto em processo infeccioso, sim, em processos infecciosos, que nós chamamos de reação leucemoide, podemos encontrar, não é comum. O blasto é uma célula com núcleo, né? Um núcleo é variável, né? Esse blasto, ele tem um padrão de núcleo com cromatina fina, tem pequenos nucléolos evidentes, eu chamo de nucléolos evidentes, e o citoplasma escasso, a proporção entre o núcleo e a citoplasmática, né? Ela predomina, fazendo com que o citoplasma seja escasso, e nesse caso é um citoplasma basofílico. Quando o blasto ele se diferencia em promielócito, muita gente tem dificuldade de identificar o promielócito, as máquinas já identificam junto como IG, então a máquina não tem máquina que conta o promielócito, certo? O promielócito é uma célula hipergranular, certo? Com nucleolo e muitas vezes com complexo de Golgi. Mas o núcleo começa a vir para a periferia e começa a ficar mais claro. O grande tchum e a grande sacada é quando ele sai da célula que mais predomina infecção, não é? Das células jovens, né? Que é o meta e o mielócito, né? Começa a ficar, o citoplasma começa a ficar claro, que a gente chama de acidófilo. O nucleolo, pessoal, que é essa estrutura nuclear, como se fosse um olho, ele desaparece. Por isso que eu sempre vou fazer referência a cuidado com corante hipanótico. Vou dar uma dica aqui, já que é um curso. Se for usar corante hipanótico, quando você chegar no da sua rotina, despreze o corante hipanótico e troque o corante hipanótico por outro, certo? Como, professor? Eu tiro o número 1 e coloco um corante novo. Tiro o número 2 e coloco um novo. Tiro o número 3 e corante novo. Porque, pelo menos, já que você está usando corante que não é bom para hematologia, mas todo mundo vende, você utiliza um corante novo e dá mais qualidade à imagem. Né? E isso é muito importante em aspectos morfológicos. Depois eu vou citar alguns exemplos. Quando chega no metamielócito, uma célula hoje muito comum, a COVID está aí para confirmar, em processo infeccioso, até viral, a gente vai explicar um pouco sobre a COVID. A gente vê uma célula com uma bifurcação, que a gente chama de chanfradura, certo? Parece um bastão gordo, não é? Com o citoplasma já aparecendo com um neutrófilo segmentado, ou bastão, certo? E granular. Aqui um bastão em forma de S, o consenso de bastão ainda é remoto, né? Quando eu falo remoto, é dúbio. Há colegas que consideram, ou a Sociedade Americana de Patologia considera que o bastão é uma célula que não tem nenhum sinal de segmentação e há uma baixa reprodutibilidade na contagem de bastões. É uma célula que não só eu, mas a maioria dos colegas tem dificuldade de identificar quando ela não é não está tão clara. Né? E o segmentado já não, né? O segmentado ele tem que ter o seu filamento de cromatina, né? Separando os seus núcleos, por isso que ele é chamado de neutrófilo segmentado, é a célula predominante, e até no próprio processo infeccioso. Qual é a função do neutrófilo no processo infeccioso? Né? O neutrófilo ele é atraído, por isso que o neutrófilo ele só vive 8 horas no sangue periférico. Quando ele é atraído do sangue periférico, ele passa por um processo chamado de apedese, essa atração é química, que a gente chama de quimiotaxia, ele vai chegar nessas estruturas verdes que a gente inclui como bactéria, que a gente poderia pensar que são cocos, né? E vai fagocitar os cocos, né? Podem ser bacilos, e destruir. Né? Quando esse processo ele tem êxito, a gente não precisa nem de reserva medular. Quando não, a gente leva em conta que a medula óssea começa a entender que a bactéria
está destruindo o neutrófilo e começa a mandar mais células, e aí vem o desvio à esquerda. Então, primeiro a gente tem que entender o que seria a neutrofilia. A neutrofilia é um produto de citoquinas ou citocinas que chamam os neutrófilos para o processo, o campo inflamatório ou o tecido inflamado, certo? Aí abre uma porta, né, que a gente chama a porta da medula óssea para o sangue periférico, e a gente começa a ter lançamento de neutrófilos para a medula óssea. Da medula óssea, os neutrófilos são liberados rapidamente para o foco inflamatório, por diapedese, e aí começa a proliferação, refazendo essa neutrofilia da medula para o pool, do pool marginal, que a gente vai falar um pouco, também para o pool circulante. Então, na verdade, a neutrofilia é um processo reativo, certo? Tentando fazer com que o processo inflamatório diminua. Então, nada mais é do que o aumento do trânsito dos neutrófilos no sangue periférico, ou para o sangue periférico. Então, essa imagem mostra que nós temos neutrófilos marginais, um dos processos que gera esse neutrófilo que está na margem do vaso, sair da margem para a circulação é o processo infeccioso e às custas de um neurotransmissor chamado adrenalina. Então, entendam que o processo infeccioso ele é um processo de estresse. Ele libera a adrenalina, o neurotransmissor adrenalina ativa o eixo hipófise hipotálamo, age numa glândula lá embaixo nos rins chamada de suprarrenal, a liberação do cortisol. O cortisol tira da margem os neutrófilos e joga na circulação. Com isso, com esse gatilho para a infecção, eles saem, vão para o sangue e do sangue vão para o tecido, certo? Então, esse eixo é importante, e a liberação do cortisol no processo infeccioso também é muito importante, porque, como ele causa neutrofilia, ele também causa a diminuição dos eosinófilos, ele auxilia na captura dos eosinófilos por macrófagos. Se vocês não entenderem, podem deixar perguntas que eu vou respondendo durante o intervalo ou em outro momento. Bem, um aumento de 400 vezes ou 40 vezes, né, como vocês são acostumados a usar no microscópio, chamar, nós temos essa imagem, né? Focou, né? Olhou, neutrofilia. Então, veja, ainda vejo bastões, um bastão aqui, posso ver, ó, ainda vejo algum granulócito imaturo, mas qual é o meu conselho? Se você não tem um microscópio com uma boa objetiva de 40, de 50 seria melhor, de 50 vezes, né, que é muito caro essa objetiva, né, custa às vezes um preço de um microscópio. E você tem dúvida no que você está vendo, utilize o recurso de usar o óleo de imersão, nosso colega aqui, coloque na lâmina e vá para a objetiva de 100 para tirar alguma dúvida de alguma célula. Se você não tem, conte como vocês estão contando aqui, as 100 células ou 50 e passe para outro campo, como necessário, certo? Então, a cinética de produção de células, só para mostrar, a gente tem muito mais células que a gente chama de pool medular na medula óssea. Observem que a gente tem mieloblasto, promielócito e mielócito, são células que vão nada mais, né, do que produzir neutrófilos e ficar guardando, né, esses neutrófilos no armazenamento de reserva, né, que são o armazenamento de células que estão esperando para ser chamadas para uma infecção, é o metamielócito, o bastão e o segmentado. Daí vem um nome chamado de desvio à esquerda escalonado, pessoal. Porque primeiro vai os neutrófilos, depois vai os bastões, que a célula, depois ele manda o metamielócito, e depois ele vai entrar em outro compartimento. Essas células, elas passam rapidamente, principalmente segmentados e bastões, para tecidos e cavidades. Então, se algum de vocês trabalha com um aspirado, por exemplo, um líquor, né? Vocês podem ver que quando a gente tem um processo infeccioso de meningite, a meningite, quando se aspira um líquor, né? Ou pulsiona, melhor dizendo, um líquor, e é processo infeccioso bacteriano, a célula que vai sair do sangue e vai estar lá é o segmentado. Então, isso que a gente está explicando, né? Nada mais é do que uma reserva 14 vezes maior do que a do sangue, e que quando a gente precisa, a gente utiliza essa reserva para destruir bactérias, né? Então, a gente tem esse input, né, que é a saída de células de 2 pontos, né? A gente tem, o organismo ele é inteligente, então ele fica só esperando a bactéria, e os neutrófilos são
as células são soldados, né? São os nossos soldados. O soldado raso, eu ainda digo, porque é o soldado que vai na frente. Então, na frente é o soldado que vai receber bala, é o soldado que vai se confrontar com bactérias, né? Então, os primeiros que vão para o tecido, o output aí, que é o tecido, ó, output tissues, são os neutrófilos. São os neutrófilos circulantes, né? Depois, a gente tem uma margem, a gente tem a mesma quantidade de neutrófilos marginalizados, que é uma reserva. Então, o cortisol, e aí vai uma dica também para vocês que interpretam exames. Cuidado com pacientes que fazem uso de corticosteroides. Esses pacientes podem ter neutrofilia pelo uso do corticosteroide. Então, só essa dica da questão do exercício. A outra dica que fica muito clara é a do exercício físico. Se algum paciente chegar no seu laboratório para fazer um exame após uma corrida, espere pelo menos meia hora para colher o sangue, senão o neutrófilo vai dar aumentado. Porque imagine, o cortisol e a adrenalina vai ser liberada e vai pegar esses neutrófilos marginais aqui, ó, e vão jogar tudo da circulação. Então, você vai ter uma contagem de neutrófilos falsa, certo? Então, agora, falando um pouco de mecanismos de neutrofilias. Eles aumentam na leucemia mieloide crônica, a gente tem que ficar atento a lembrar que neutrofilia é comum nas infecções bacterianas, nas inflamações, na leucemia mieloide crônica. E aí, a produção acelerada e também liberação, né, do compartimento de reserva, infecção, necrose, a gente já encontra em pacientes que têm inflamação, poderia dizer pacientes inflamados, termo diferente, né? Então, pacientes diabéticos a gente encontra nesses pacientes, nesses estágios mais avançados, pacientes que têm muita necrose, neutrofilia, né? E redistribuição é exatamente aquele exemplo que a gente utilizou do estresse adrenérgico, redistribuindo e tirando neutrófilo da margem. Agora vamos para os exemplos, né? O primeiro laudo que a gente observa, eu vou do gráfico, né? Tem uma neutrofilia importante e tem até uma monocitose, tem monócito aqui, ó. Mas se eu tenho dificuldade de ver as células em rosa, que são neutrófilos, são células com tamanho alto, né? E principalmente com muita complexidade e granulosidade. Esse quadrante aqui do aparelho, né, o CELTAC, ele divide os neutrófilos dos eosinófilos. Então, a gente tem muito neutrófilo e tem pouco eosinófilo nessa distribuição aqui. Não tem zero eosinófilo, tá certo? A gente tem, se olhar a quantidade percentual, a gente tem uma quantidade de 3 eosinófilos, mas uma predominância de neutrófilos. Então, vamos lá. Bate com o que a gente está dizendo. Eu preciso ir para essa lâmina. Né? Se eu quero contar a diferencial com bastões, sim, claro. Se não, se eu tenho uma interface, e se na minha interface eu poderia liberar direto, eu posso liberar direto, né? Mas o que a gente aconselha é que, pelo menos, vamos falar de laboratórios menores, acima de 13 mil leucócitos, eu já iria para a lâmina, e acima de 8 mil neutrófilos, já iria para a lâmina. Então, estou aqui frente a uma leucocitose de 17 mil por neutrofilia de 14 mil, certo? Paciente anêmico, acontece muito no processo infeccioso, certo? Com plaqueta, aqui inicialmente normal, certo? O gráfico isolado mostra que a gente tem muito neutrófilo, né? Um pouco de monócito, como tem mostrado. Então, isso já me ajuda bastante. A maioria desses neutrófilos não são neutrófilos ou granulócitos imaturos, são neutrófilos todos concentrados no mesmo campo. E aqui estaria a lâmina desse paciente, né? Uma imagem muito grande e pequena, neutrófilos, né, segmentados, todos segmentados, ó, certo? Aqui eu distribuí, cortei as figuras para mostrar a vocês que são neutrófilos segmentados. Bem, mas aí eu tenho mais um outro repertório, né, comuns ainda, que seria o que seria chamado de desvio à esquerda, né? Antigamente a gente chamava de desvio à esquerda o paciente ou a amostra biológica que tinha 6 bastões. Era a máxima, né? Tem 6 bastões, tem o desvio à esquerda, né? A gente considera esse desvio à esquerda indiscutível quando ele tem mais de 10% de bastões. Isso é desvio à esquerda, pessoal. Se vocês querem considerar o valor absoluto, seria 600 células. O número aumentado de neutrófilos bastonados. Hoje,
com meta, mielo, a gente chama de desvio esquerda escalonado. A importância em separar o desvio esquerda escalonado e não escalonado? Não, necessariamente não. Ficar dizendo desvio esquerda, não. Primeiro, a gente não escreve em um laudo desvio esquerda, certo? Deixa o aparelho escrever left shift e não digite no seu laudo essa informação. Essa interpretação é puramente nossa e também médica, certo? Nossa função é de entender que é desvio esquerda, o hemograma é um exame numérico, então a gente não precisa descrever. E aqui o desvio esquerda se convenciona que o desvio esquerda é da célula da direita, que é o neutrófilo, se convencionou, neutrófilo segmentado, e o surgimento no sangue periférico de mais de 5% de bastões. Né? Então, 6% de bastões, e tem o desvio esquerda escalonado, quando ele começa a ter metamielócito, mielócito, raramente promielócito, ou blastos, ou mieloblastos, né? Desse desvio à esquerda. Então, seria o surgimento dessas células mais imaturas e do bastão. Bem, a microscopia, até o momento, ela não tinha capacidade, né? Microscopia não, desculpe. A automação não tem capacidade de distinguir ou contar bastões. Então, esse é um problema que nós enfrentamos, porque o médico confia muito nisso, nós confiamos muito nisso, né? Nós, 253 pessoas, contando comigo, 254, ou com os colegas aqui, 258, temos problemas em relação ao bastão. Por quê? Em microscopia, é onde há uma dificuldade gigante em distinguir bastão ou bastonado de segmentado. A reprodutibilidade é muito baixa. Se eu entregar uma lâmina para cada um dos 253 presentes aqui, né, eu vou ter um problema sério, porque cada um vai contar, mesmo uma lâmina que eu contei 15 bastões, cada um vai contar uma quantidade de bastão diferente. Eu já fiz esse teste com 35 pessoas diferentes, e as contagens variavam entre um paciente que tinha, eu peguei um paciente de UTI com 15% de bastões, um contou 35, outro contou 45, outro contou 15, outro contou 7. Tinha pessoas que nem desvio esquerda consideravam, porque consideravam o bastão como segmentado, muitas vezes. Então, a reprodutibilidade desse índice é muito baixo entre analistas. E o seu TAC, né, o aparelho, seu TAC G, já vem com uma contagem de bastões com o nome faixa, e é o único aparelho do mercado que conta bastões, né? E aí vem resolvendo esse problema. Até o momento, nenhum aparelho contava bastões e dizia a quantidade dessas células, que aí sim, quando eu vejo uma célula sem nenhum sinal de segmentação, ela é um bastão. É essa que eu considero, e todos vocês também devem considerar. Quando essa célula tem uma segmentação clara, né? ou um filamento, eu já considero como segmentado. Certo? Esse é um conceito da Sociedade Americana de Patologia. Os neutrófilos reacionais, comuns em infecção e inflamação, eles podem aparecer, né, muito comumente, e também depende um pouco do nosso corante para a gente ver algumas coisas. Por exemplo, granulação tóxica, que eu normalmente relato como granulação tóxica, e quando ele é mais grosseiro, eu escrevo grosseira. A vacuolização citoplasmática, a gente tem que pensar em vacuolização citoplasmática em conjunto com a granulação tóxica, porque ela aparece muito dependendo do estoque, que é o EDTA, e o corpúsculo de Dolly. Muitos de vocês poderiam estar se perguntando, professor, ou Luiz Arthur, fiquem à vontade, eu nunca vi um corpúsculo de Dolly. Sim, vocês nunca viram porque vocês utilizam um corante ruim. Mas quem utiliza um corante bom, um corante como o Meigrovald Gibson, Wright, Leishman, vai ver se aí fizer uma boa coloração. E o que seria a granulação tóxica, né? Na verdade, ela não é tóxica, tão tóxica à bactéria. Ela é a persistência da granulação primária do promielócito e ela reflete a aceleração da neutropoese. Então, veja, a maturação ela é tão rápida do neutrófilo que o neutrófilo segmentado ele herda os grânulos primários do promielócito. Então, a granulação tóxica é um sinal de que pode estar acontecendo infecção, né? Necessariamente não só de infecção, mas pode sim ser uma marca, uma característica de infecção, junto com a leucocitose, principalmente, pessoal, com a neutrofilia. Eu acho que o principal marcador de infecção é a neutrofilia. Isso já vem de vários estudos, né? Também várias observações. Aí sim, colocar a granulação tóxica sem nenhum problema, certo? Ela é muito comum em infecção. E aí, quando ela acelera essa neutropoiese, né, lembrando que a aceleração da neutropoiese é uma parte do processo infeccioso. A gente acelera a produção de neutrófilos, que a gente chama de neutropoiese, herda esses grânulos, e tem aqui as granulações tóxicas
em vários neutrófilos aqui, nesse caso, em vários neutrófilos, porque, né, em numerosos são em quase todos os neutrófilos, é assim que a gente quantifica. Em alguns, né, seriam em raros, que eles seriam em poucos, né. A gente pode ver uma liquefação do retículo endoplasmático e relatar isso como corpúsculo de Dolly, né? Vou mostrar aí outras imagens, também comum em processo infeccioso bacteriano, ou vacuolização junto com o neutrófilo, tenha cuidado, porque pode ser artefato. O EDTA faz muito isso, certo? Tem colegas já que não utilizam vacuolização em monócito. Eu ainda gosto de utilizar, principalmente quando eu tenho neutrofilia com desvio ou não à esquerda, com presença de granulócitos imaturos e com granulações tóxicas, aí eu utilizo a vacuolização no neutrófilo e monócito. Então, aqui o sangue periférico de um paciente com infecção bacteriana, ou seja, notem a coloração muito boa, dá para ver policromasia, né? Esquizócito, esse paciente pode ter uma púrpura trombocitopênica trombótica, que pode acontecer infecção, tem policromasia, mas ele tem umas estruturas em azul nos neutrófilos. A gente chama isso de corpúsculo de Dolly, certo? Aumentando a imagem, olha o corpúsculo de Dolly numa boa coloração, certo? Como o Leishman ou o Wright. Não tem como a gente não relatar isso, né, num processo infeccioso, certo? Lembrando que eu trago isso aqui, que é muito comum do John Lazar, ou mesmo do pessoal lá da Blood, né, do banco de imagem, né, MedBank da Blood, que nem sempre a gente encontra granulação tóxica só em infecção. Então, trouxe esse exemplo do granuloquine, que é o fator estimulador de colônia, muito comum para recuperar essa neutropenia em pacientes que têm infecção ou que fazem quimioterapia, melhor dizendo. Então, a gente pode encontrar muitos neutrófilos, e até com granulações tóxicas. Isso aqui é um bastão, eu acho que todo mundo concorda comigo, com o uso de um medicamento, né, chamado de filgastrin, que é o granuloquine. Ele estimula a produção de neutrófilos em pacientes neutropênicos, certo? Que tem risco de infecção também. Vamos falar um pouco sobre isso. Que seriam reações leucemoides, né? Primeiro, numericamente, isso tem mudado com o tempo, mas reação leucemoide é quando nós temos mais de 50 mil células. Quando eu falo 50 mil células, são 50 mil leucócitos. Elas acontecem em que situações? Né? Vamos lá. Nas infecções, eu já peguei um caso de reação leucemoide, não é raro em infecção, mais de 50 mil leucócitos. Já peguei até 135, um caso de 137 mil leucócitos, paciente com sepse. Um colega nosso pegou um caso de 100 e mandou para mim um carcinoma, né, que é muito comum, né, em reação leucoeritroblástica, um tumor sólido, 125 mil leucócitos. E a gente pode ter mais de 50 mil leucócitos com reação leucemoide. Essa reação leucemoide, se for neutrofílica, ela vai ter todas essas questões, neutrofilia, desvio à esquerda, granulócitos imaturos, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente de novo. Pode acontecer na gravidez? Muito raro. Tratamentos com corticoide pode acontecer principalmente com neutrofilia. Tratamento com granuloquine, observe se o paciente tem blasto ou se tem indicação. Nessa hora, entra a questão de eu estou vendo muitos granulócitos imaturos, eu tenho mais de 50 mil leucócitos, a quem eu vou recorrer? Ao médico. Ao médico, você tem que recorrer ao médico. Por quê? Porque ele também tem que saber que o paciente dele tem o que nós chamamos de valor crítico, que mais de 50 mil leucócitos num processo infeccioso coloca em risco a vida do paciente e é o risco iminente de sepse. Então, o médico tem que ser avisado e ele também tem que saber que o paciente dele está em risco de ter um choque séptico, né? Ou já tem um choque séptico, certo? Fibrose medular, reação leucoeritroblástica e alguns casos aqui que nós vamos mostrar. Bem, eu coloquei em imagens numéricas, né? O número 1 é um mielócito neutrófilo, certo? Observe que a célula começa a se tornar um núcleo mais arredondado, né? Nós temos aqui um bastão, ou um metamielócito, para quem considera, mas para mim é um bastão. Número 3, um bastão. O 4, uma célula bem diferenciada, certo? Com um grânulo, pode ser até uma célula mais jovem. E aqui neutrófilos segmentados, que eu queria mostrar para vocês, né? O que caracteriza o desvio à esquerda se a gente encontrar mais de 6% de bastões. Esse laudo, né, notem que nesse ponto eu quero mais chamar a atenção
do alarme, que a gente chama de flag, do que simplesmente das condições numéricas. Então, numericamente, eu estou olhando o hemograma, professor, e não estou vendo tanta alteração, salvo uma coisa muito importante que eu vou chamar a atenção de vocês agora e sempre, que é, no gráfico, eu tenho muito monócito. No número, eu tenho muito monócito. E o aparelho ainda está me dando um alarme, ó, monocitose. Isso aqui já é um ponto de interrogação. Na minha experiência, vou falar mais à frente, que monocitose tem que ser conferida em lâmina, certo? Cuidado, porque há uma sobreposição de células no monócito. Mas o aparelho foi inteligente, e ele nos dá uma série de informações que nós vamos conferir em lâmina se existe. Primeiro, left shift, o que é que significa? Né? Left é esquerda, shift, né? Desvia a esquerda, né? Traduzindo. Então, quando ele escrever isso, left shift, desvia a esquerda. E ele ainda fala sobre imaturo e granulocite, que são granulócitos imaturos, certo? Esse paciente ainda tem uma anemia importante, né? E uma monocitose, tem 29% de monócitos. Isso não é comum, mesmo em processo infeccioso. É até comum em pacientes que fazem quimioterapia ter uma certa monocitose. Pelo gráfico, ele tem monocitose, ele tem granulócitos imaturos que saem aqui, ó. Como eu falei, o neutrófilo fica toda concentrada aqui, mas quando tem uma célula próxima de granulócito, próximo do monócito, né, são os metamielócitos, mielócitos e promielócitos. Quem vai distinguir isso? Nós. Nenhuma máquina vai dizer, tem mais meta, tem mielo ou tem promielócito. Então, a gente que vai distinguir isso. Essa monocitose foi confirmada em lâmina, certo? E aqui está a lâmina do paciente, mostrando que ele tem um desvio à esquerda importante, com bastões, que é o band, metamielócito, mielócito, promielócito e até blasto. Eu destaquei para vocês uma célula que já tem uma curvatura aqui, ó, que eu chamo de metamielócito. Essa é mais típica, o metamielócito mais típico, tá certo? Por uma boa coloração, eu não vou ter dificuldade de identificar essas células, né, em 100 células. Contagem manual. Continuando na mesma lâmina, vamos ver que, além de alterações eritrocitárias, esse paciente tem uma plaqueta gigante, muitos neutrófilos segmentados, bastonados, aqui um mielócito neutrófilo, tudo infecção, certo? Isso é uma infecção. Aqui surgiu um blasto. Eu conto, professor, um blasto? Conta, certo? No meio, é o que a gente chamou de desvio esquerdo, escalonado, não escalonado, tá certo? Aqui o meta, aqui algum achado que tem alguma coisa errada, são os dacriócitos, né? Aqui uma outra célula que também parece um metamielócito, mas muito segmentados. E as leucopenias, certo? Primeiro, pessoal, as leucopenias, elas têm uma investigação gigante. A gente tem leucopenia em processo infeccioso? Tem. Na sepse, quando a sepse ela é mais agressiva e começa a consumir os neutrófilos. Então, a gente tem que primeiro ver, quando a gente está à frente de um leucócito abaixo de 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, esse paciente é oncológico, verifique se esse paciente não é oncológico. É neutropenia que está causando a leucopenia ou linfopenia? E atente para outras alterações morfológicas. Nós temos presença de uma hemopatia, de uma leucemia aguda, nós temos blastos que causam a leucopenia, então já responde, a resposta vai estar muitas vezes na sua lâmina, vai estar na sua mão, que é a sua lâmina. Então não percam essas informações e não deixe de recorrer a um centro de oncologia. Eu mesmo, quando trabalhava perto da oncologia, eu já sabia que leucopenia que vinha da oncologia vinha com neutropenia, certo? Então, era normal com plaquetopenia, com anemia, assim vai. Então, neutropenia significativa é neutropenia do paciente com menos de 1.500 neutrófilos, isso é muito sério, certo? A gente, às vezes, esquece de olhar o valor absoluto dos neutrófilos, certo? Em quimioterapia, ela é moderada em 500 e 1.000 e menos de 500, aí a gente novamente fala de infecção. Eu já perdi um paciente, né, que a gente estudou o caso dele, né, paciente jovem de 13 anos, que tem uma leucemia promielocítica aguda, entrando nas leucemias e nas infecções, certo? Ele fez quimioterapia, ele fez 100 leucócitos, né, fez menos de 50 neutrófilos e teve infecção, uma sepse, morreu com a terceira recaída. Então, muito cuidado com as neutropenias, porque se ela for acentuada, ela vai favorecer a proliferação da bactéria. E a gente não vai ter nosso antibiótico natural. Muitas vezes nem um antibiótico resolve, certo? Então, a questão de neutropenias em viroses pode acontecer, como na dengue, tá certo?
Mais à frente a gente fala um pouco sobre dengue. Então, eu trouxe aqui um caso interessante, que eu pego uma neutropenia, né? Um paciente com 20% de neutrófilos, né? E a máquina já diz aqui, ó, leucopenia por neutropenia e linfopenia. Só que, quando eu vejo uma leucopenia só com 310 neutrófilos, eu já penso nisso. Pô, esse paciente está fazendo quimioterapia. Mas será que ele está fazendo quimioterapia só pelo neutrófilo? Não. Ele tem uma anemia, é um paciente anêmico, e logo, logo ele vai ter também um acompanhante aqui, que vai ser uma plaquetopenia. Podem esperar que essa plaqueta vai baixar, certo? Ele tem uma anemia, uma leucopenia e uma neutropenia, certo? O aparelho avisa aqui, inclusive ele avisa que tem blast. Era um paciente aqui que estava fazendo quimioterapia, certo? Qual a anomalia que um dia vai desaparecer, certo? Prestem atenção. Aqui não tem clínica, mas que é até frequente, né? A gente tem um ou três casos a cada 5.000 pacientes, né? A cada 5.000 tubos de sangue que a gente pega. Anomalia de Pelger-Roer. Por que depois estou dizendo que ela vai desaparecer? Porque os aparelhos tecnológicos elas não contam essa anomalia. É só os scanners de células, CellaVision, EasyCell, que vão conseguir mostrar para a gente. E ela é sintomática. O nosso problema com a anomalia de Pelger é confundir ela com infecção. As mais raras, como a gente hipersegmentação familiar, Alder-Haley, que eu já peguei, May-Healy, Shigeaki-Gashi, são anomalias benignas de leucócitos, mas trazem sintomas. Então, trouxe para vocês aqui a anomalia de Pelger-Roer. Muitos de vocês se deparam com ela, são neutrófilos bilobulados, né? Parece um óculos de tão arredondados que eles ficam. E se vocês encontrarem bastões, os bastões vão parecer amendoim, vão estar muito arredondados. Então tenha cuidado. O olho humano é muito importante ainda, e por muitos anos ainda vai ser, porque é ele que consegue ver que esses neutrófilos são bilobulados e tem poucos grânulos. E essa anomalia de Pelger, ela é benigna, ok, mas a gente também pode encontrar o pseudo-Pelger em pacientes que fazem quimioterapia e uma série de coisas. Então vale a pena a gente relatar esse achado e até notificar, como o Pardini fazia muito bem, dizendo que vários neutrófilos bastonados, bilobulados, né, e hipogranulares. Isso vai ajudar muito a diferenciar o médico não achar que ele é um processo infeccioso, porque se você começa a escrever que contar muito bastão na anomalia de Pelger, ele vai achar que é infecção, o médico pode achar que é infecção. Isso aqui é muito raro, né, eu trouxe para vocês uma fagocitose de pneumococo, né, e cândida, isso aqui é cândida, certo? Muito raro encontrar no sangue periférico. Quem trabalha com paciente transplantado pode encontrar alguma dessas alterações, mas não é comum. Bem, sobre os linfócitos, eu não sei se a gente vai dar um intervalo ou não, vou continuar um pouco, que a gente está no nosso tempo ainda, e processos virais. Os linfócitos, e aqui eu uso o modelo do vírus HIV, né, também serve para a COVID, entendam o que serve para a COVID. O linfócito, ele é uma célula que, principalmente o linfócito TCD4, é a chave do sistema imunológico. E o vírus, como o vírus HIV, ele é um retrovírus. Então, o que é que o vírus faz? Ele entra dentro do linfócito e começa a se replicar. O linfócito chamado de linfócito CD4, tá certo? Essa é a nossa missão, é tentar impedir a transcrição reversa, a fusão do vírus e tentar deixar esse vírus fora da célula para que ele seja destruído por anticorpos, né, anti-HIV ou anti-SARS-CoV-2. Então, tanto na COVID quanto no HIV, a gente tem o sistema imunológico só destrói esses linfócitos se ele estiver fora das células. Então, isso aqui é importante. Aqui eu trouxe do Maslach, né? Vocês podem acessar esse American Society of Hematology, que é a Sociedade Americana de Hematologia, e MedBank, é gratuito, e vai ter essa imagem, né, magnífica de um linfócito, né? Esse é um linfócito normal do sangue periférico. Então, em relação à série linfóide, a gente só consegue dizer que os linfócitos são predominantes, primeiro, se eles estão altos, linfocitose, se eles são normais ou se eles são reativos, que a gente antigamente chamava de atípico, né? Mas o hemograma não distingue o que é linfócito T nem B. Quem faz isso é a imunofenotipagem, certo? É uma outra tecnologia. Então, a gente não consegue fazer essa diferenciação. A gente consegue contar até linfócitos granulares, né? Que são normalmente linfócitos natural killer ou linfócitos TCD8. Então, aqui eu mostro dois tipos de linfócitos, o linfócito pequeno e o linfócito um pouco maior, certo? Os linfócitos pequenos são os predominantes no sangue periférico, certo?
Aqui só falando de imunidade, né? Células T, CD2, CD3, CD4, isso é outra tecnologia, chama de imunofenotipagem. Existem linfócitos grandes, mas não são os mais comuns. O mais importante do processo viral, pessoal, é a linfocitose. Então, a linfocitose em criança, até que número ela é normal? Eu entendo que até 7.000, por exemplo, 8.000 linfócitos, a gente considera em uma criança como normal. Então, mas se atípicos, sempre atentar para a febre. E ainda com mais doença febril, você está frente a um quadro viral. Então, imagina, você pegou uma linfocitose, encontrou linfócitos atípicos, que agora vocês começam a chamar de reativo, e o paciente é uma criança, a probabilidade de ser um processo viral, uma virose de verdade, não uma virose que todo mundo diz que tudo é virose, é muito grande. E aí o médico vai para citomegalovírus, vai para, se for um adolescente, mononucleose, vai para dengue, vai para outros processos virais que nós vamos mostrar. Em adulto, a linfocitose já nos remete, além do quadro viral, né, a uma linfocitose persistente de um paciente que vai e volta com essa linfocitose e cada vez aumenta. Normalmente, eu bato o martelo que a primeira coisa que vai ser uma leucemia linfocítica crônica, uma LLC. Esplenectomia é muito raro hoje em dia esse procedimento e o linfoma esplênico também pode estar presente. Então, aqui eu trago um caso de atipia, a maioria dos aparelhos ainda contam os linfócitos atípicos, ou, na verdade, melhor dizendo, dá o flag, né? O alarme de linfócitos atípicos, como a gente destacou aqui em vermelho nesse aparelho. Um paciente que tem 16.000 leucócitos com 11.000 linfócitos é linfocitose adulta em criança em qualquer idade, né? 71% de linfócitos. Só essa linfocitose, a leucocitose é por linfocitose e o aparelho vai dar o aviso, né, o alarme de linfócito atípico, você vai quantificar. Recado de experiência, né? Experiência. O linfócito atípico, que está aqui, ó, o linfócito, ou linfócito reativo, tanto faz, se vocês quiserem escrever, não há problema. Pode usar essa expressão nova, né? Não só do PNCQ, mas também da Sociedade Internacional de Hematologia. Ele tem uma importância muito grande, mas é a gente que conta essa célula e dentro hoje na fórmula leucocitária, das 100 células. Então, qual o detalhe? Você só vai dar valor a essa célula quando você contar mais de 5. Por que mais de 5? Isso é uma experiência e um relato meu. Por quê? Eu vejo muitos colegas pegando hemogramas com 1% de linfócito atípico e dizendo, eu estou com a doença. 1% de linfócito atípico não significa muita coisa, 2% não. Então, a gente está tentando estabelecer que acima de 5% tem uma importância maior para você associar com a linfocitose. Se for 3, se for 4, dependendo, se for raro, você pode até relatar, mas aí eu aconselho que seja relatado acima de 5%. Vocês podem padronizar de laboratório para laboratório. Só não utilize 1%, porque 1% significa muito pouco. Então, linfócito atípico, descrevendo a célula, né? Esse aqui é um caso que tinha 41% de linfócito atípico, né? Os linfócitos atípicos ou reativos, né, com a nova nomenclatura, eles são células que, com a proximidade das hemácias, eles mudam sua forma, tendem a ter uma margem de citoplasma, né? O citoplasma todo azul, que a gente chama de basofílico, e ele muda a forma do núcleo de citoplasma. As hemácias se aproximam, olha lá, as hemácias vão se aproximando dos linfócitos reativos, que são linfócitos reativos porque produzem anticorpos contra o processo, contra o vírus. Por isso que é comum em processo viral, né? Então, olha, aproxima, muda sua forma. Aproxima, até o núcleo fica arredondado. A dica do linfócito atípico é que esse linfócito é diferente desse, certo? Olha como ele já é diferente a forma dele. E é diferente desse. Se eu for para a lâmina aumentada, olha as hemácias se aproximando e mudando, o linfócito vai se adequando à forma da hemácia, tá certo? Então, aqui a gente tem os linfócitos reativos, né? Ele pode ser um linfócito atípico hoje chamado de linfoplasmocitoide, né? Parecido mais um plasmócito, mas aí contem como linfócito reativo. Não precisa descrever mais hoje a hiperbasofilia citoplasmática e tudo mais, porque hoje é só contado como linfócito reativo. Certo? E onde a gente encontra a linfócito reativa? Na maioria dos processos virais, né? Mononucleose, né? Uma doença muito comum, né? Citomegalovírus, toxoplasmose, viroses eruptivas, o começo do HIV e na AIDS, muitas fases da AIDS que tem doenças oportunistas, rubéola muito comum, hepatite A, B e C. Então,
não é algo raro, e dengue. Dengue é a clássica, né? Leucopenia, neutropenia, linfocitose. Lembrando, paciente com dengue não tem anemia e tem muito linfócito atípico, ou linfócito reativo, certo? Nós podemos hoje ainda encontrar linfócitos reativos, como os linfócitos grandes e granulares. Cuidado, se for muito grande, muito granular, e for predominante, pode ser uma outra doença chamada de doença de um tipo de linfoma de células grandes e granulares. Vamos dar um Doutor, intervalo agora, né? isso, antes de começar aí, vamos só dar um intervalinho aqui, só para o pessoal beber uma água. Vou fazer logo a pergunta, já que a gente está exatamente aqui na COVID, quais são os principais achados hematológicos encontrados na COVID? Não foi uma pergunta fácil, não. Não deu para ser fácil, não. Mas se alguém responder aí, responde aonde mesmo, Vanessa? Aqui no... Q&A. Isso, nesse QIA no rodapé do notebook, né, ou do aplicativo. E aí fica mais fácil para a gente Respondam, identificar. porque eu vou ficar aqui um pouco, aqui, por enquanto, também respondendo as perguntas dos colegas, esperando se alguém vai responder. A Roselita está perguntando, eu na expectativa, me ajude depois, Vanessa, até ler ali, estou tentando ler aqui, mas desse suporte, eu ainda estou saindo da empresa, não estou entendendo não muito bem Mas assim, ela quis expressar um agradecimento. Ela falou assim, sim, eu, na expectativa desse agradecimento, isso. suporte, eu ainda estou saindo da empresa, mas fiz questão de ouvir você. Quero muito e até preciso muito dessas avaliações hematológicas, mas estou aqui até porque clínica, onde me deu oportunidade, me aceitou. Agradeço por tudo. Não entendi, eu pensei que era uma pergunta. Professor, boa noite. Por que os nucleolos só são evidentes em algumas células imaturas, blastos, e não em células maduras? Quer dizer, qual a função deles nessas células? A função do nucleolo, né, seria de outro tema, é produzir, se a gente for entrar em biologia celular da história, né, é produzir proteínas, né? Produzir e replicar do nucleolo e do ribossomo proteínas. Então, a gente tem uma fábrica ali chamada de ribossomo dentro dos nucleolos. Então, só essas células jovens que também geram replicação. No nucleolo também gera replicação da célula. Então, célula que não replica não precisa de nucleolo, que são, por exemplo, os metamielócitos, já não estão mais em compartimento de replicação, não sofrem mais divisão celular. Qual corante para substituir o panótico? Né? Qualquer corante, né? A resposta ao vivo aqui é Romanovski, traduzindo, né? Esse nome é complicado, não é o nome de um russo, mas seria o Wright, o May Grunwald Gimpsa ou o Leishman, né? Vocês podem comprar isso com qualquer distribuidor, inclusive os distribuidores estão por aí, o Fábio já falou, né? Qualquer distribuidor da sua região que vende normalmente equipamentos, também vendem corantes. Então, trabalho com corante Meigru. Eu trabalho com meu corante Meigru-Wald Gimpsa. Milena pergunta. Melissa, olá Melissa, tudo bom? Em uma reação leucemoide, o escalonamento vai até mieloblasto ou pode chegar até blastóforo também? Normalmente vai até blasto mesmo. A gente não consegue nem dizer que ele é mieloblasto se não tiver um bastonete de Auer. Vai até blasto e olhe lá, viu, Melissa? Normalmente esse escalonamento vai até mielócito. O mais comum é mielócito. Professor, em caso de dúvida entre estágio de diferenciação, você coloca a célula, você conta a célula que tem mais característica. Por exemplo, se ela tem um núcleo todo ovalado, perto da periferia, o citoplasma mais claro, é um mielócito. Mesmo tendo nucleolo, a célula em transição, ela não pode ser célula em transição, tem que ser uma ou outra. Então, mielócito, certo? Aqui tem mais característica. A leucocitose que você considera crítica é somente a partir de 50 mil? Não, esse é um critério do PNCQ e da Sociedade Internacional de Hematologia, né? Quando a gente considera acima de 50 mil leucócitos, é um paciente que tem com neutrofilia, que tem risco eminente de sepse, né? Ele é crítico com 60, com 65, até 40 mil, ele, dependendo, pode ser crítico. A gente considera isso porque sabe que isso é um risco eminente de sepse e de um quadro mais grave. Isso está entabelado e bem estabelecido pelo PNCQ. Marília, em relação à leucopenia,
A leucemia não seria o contrário, leucocitose? Boa pergunta, Marília. Na leucemia, eu acho que você está se referindo à leucemia aguda, né? Seja ela LMA ou LLA, a gente tem várias fases, né? O começo é uma fase ablativa. A medula óssea não lança essas células blásticas que vão causar leucocitose na leucemia. Então, a gente só vai ter leucocitose, que é muito comum, você tem razão, nas leucemias, quando a gente tem blasto no sangue periférico. Quando não, a gente vai ter leucopenia. Lembrando que ainda tem um paciente na leucemia que faz quimioterapia, que faz leucopenia, que foi aquele que eu mostrei. Né? A Vanessa Rago falou linfopenia. Isso é só Acho uma que é da astúcia. resposta, acho que é da resposta do Covid, essa daí. Aí começa as É, respostas do Covid. agora é COVID, né? É, Você escolhe a certa e a correta. Eu já não. é, vamos lá, né? A mais correta aí, né, no caso. A gente perguntou os achados hematológicos, pessoal. Não o achado. Até agora, vocês estão falando, até para ser mais justo aí, né? Os achados. Por enquanto só tem um achado. Uma linfopenia, outro está dizendo neutrofilia, plaquetopenia, leucopenia. Está esquecendo de um muito importante. Edivaldo está esquecendo de um muito importante. A Vanessa está colocando só um. Não vou dizer que não é. É um achado, mas está faltando os outros. Então, por enquanto, não tem ninguém. Vamos ver se tem alguém mais para baixo aí. O rolo aqui. O Edivaldo chegou perto. A linfocitose com linfócito reativo não é muito comum. Pode acontecer. Desvio à esquerda pode acontecer, mas não é muito comum. Linfopenia, só se fosse todo mundo aqui, porque para complementar, vamos ver se alguém, né, raciocina aí, pega no ar praticamente o que alguém respondeu aí, que fui eu, né? Leucopenia. Não, leucopenia não é não. Alterações hematológicas, aumento do dímero, linfopenia, microcitose. Até agora é a Daniela Araújo, que pelo menos ela falou alguma coisa. Vamos ver se alguém responde algo melhor, quem já está. Daniela, me desculpa aí, mas ainda não está completo. Alterações hematológicas aí é legal, né? Você quis dizer que é aumento do dímero, a linfopenia, essa microcitose não é comum na COVID, mas pode acontecer, e plaquetopenia. Até agora a ganhadora, por enquanto, é a Daniela Araújo. Chegou mais. Geralmente são. Mesmo assim, tá. Podia ser melhor, viu, Daniela? Sou rigoroso, porque a pergunta foi difícil, né? Me pediram para fazer uma pergunta difícil, Oh, ninguém vai ganhar. Mas por enquanto é a Daniela, certo? Daniela, vamos deixar com a Daniela. Daniela, só melhore sua resposta, incluindo a neutrofilia, vocês vão ver agora quando eu falar do vírus, e a leucocitose, né? Principalmente esses dois achados. Então, faltou dois achados aí que algum colega colocou. Mas como você colocou aumento do dímero, linfopenia e plaquetopenia, eu vou considerar, porque a linfopenia é muito comum e o dímero nem se fala, né? Também é um achado hematológico. Vamos ficar com a Daniela Araújo, que ganhou aí. beleza. Acho que já passou 7 minutos. Já podemos retornar, né? Tomar isso. Então, ótimo, né? Que os colegas estão fazendo perguntas. Significa que a gente está com os 259 aqui ativos. Né? Vamos agora falar da Covid, né? Todo mundo quer saber da Covid, né? Só não me pergunte quando ela vai acabar, porque com certeza não é esse ano. Aí eu posso garantir que não vai acabar esse ano. Né? A vacina não deve vir esse ano. A da Pfizer e a da Oxford, pelo menos o que eu sei, já estão em linha de produção, logo em dispensação. Mas o mercado vai ter que vacinar todo mundo, e para vacinar todo mundo a gente precisaria de metade de um ano, talvez metade do próximo ano, ou começo do próximo ano. Se alguém gosta muito de carnaval, vai ter que torcer muito para ter, né? A vacina. Esse é um paciente da UTI COVID. Eu selecionei um paciente da UTI COVID para mostrar a vocês os achados laboratoriais, onde o aparelho dá H é alto e onde o aparelho dá um arroba, ou melhor, dá um L é baixo. Então, olha aí a resposta, né? Esse paciente fez uma leucocitose, foi da UTI COVID, paciente grave, certo? Com COVID, fez uma leucocitose por neutrofilia, olha o gráfico mostrando, por neutrofilia, certo? É um paciente anêmico, o L mostra anemia. Essa anemia normalmente está associada à insuficiência renal. Esse é um paciente renal, paciente grave. Tinha plaquetopenia, é mais comum nos pacientes que evoluem para a fase grave, e principalmente linfocitose, neutrofilia,
porque a COVID é uma doença inflamatória pulmonar, muito inflamatória, até hiperinflamatória. Então, ela recruta muito neutrófilo, né, pela inflamação. E linfopenia, que muita gente respondeu como o achado mais comum da COVID, né? Mas não era um achado, era esses achados todos, né, que a gente encontrou aqui nesse paciente com COVID, por exemplo. Então, pode observar, tem casos já que realmente alguns colegas colocaram tem desvio esquerda na COVID, olha aqui os neutrófilos predominando, e a gente vai ver os biomarcadores de diagnóstico e prognóstico da COVID, né? Essa tabela fui eu que fiz, está num artigo nosso que a gente está tentando publicar aí, está em trâmite de aceite. A gente tem leucocitose com neutrofilia, com superinfecção bacteriana, por isso que esses pacientes são tratados com azitromicina, certo? Ou cefalosporina, principalmente para tentar parar isso. A tentativa do mercado no começo de usar um anti-inflamatório é pelo status hiperinflamatório, que causa a leucocitose e a neutrofilia. A linfopenia é destruição ou dano imune, certo? E aí a gente tem a linfopenia. A anemia no paciente é a lesão renal barra hiperinflamação, principalmente a lesão renal. Certo? Doutor, posso cortar você e fazer uma pergunta rapidinho? Pode. A gente o Fábio. A gente tem visto um parâmetro novo que está sendo utilizado como parâmetro na questão de mortalidade em pacientes acometidos por Covid-19, que é o NLR. Você tem visto usar esse parâmetro, que é o Neutrophil Lymphocyte Ratio, que é a razão entre neutrófilo e linfócito, que está muito aumentado em pacientes acima de 69 anos e pacientes com comorbidades. E eles estão usando esse parâmetro para usar como para graduação dos casos. Conforme o paciente vai piorando, essa razão neutrófilo linfócito vai aumentando. E quando ela se estabiliza, eles determinam que o paciente está estável. Você já ouviu falar alguma coisa? Sim, sim. Não tem muito na literatura. A literatura é baseada toda em trabalhos chineses e de um grupo também muito especializado, do Lippi e Plebani. São dois pesquisadores da Itália, e essa tabela é adaptada deles lá. Porque existe outro índice chamado de MDW, que é um RDW de monócito também muito envolvido em sepse. Porque a gente poderia pensar na COVID realmente, que é muito comum essa relação ela se altera porque a gente tem uma linfopenia, quanto mais grave, menos linfócito o paciente tem, mais neutrófilo teria. Então, realmente, essa relação tem que ser levada em conta, e na melhora do paciente é tentar diminuir o neutrófilo e aumentar o linfócito. Então, eu ouço muito pouco essa relação. Na prática Obrigado. Clínica... Não, realmente ela é nova, é de um grupo de pesquisadores mesmo, surgiu na China. Eu conheço já há algum tempo, mas na prática clínica ela não vem sendo utilizada. Até mesmo porque ela não tem um cutoff, né? Não tem cutoff, não vem sendo utilizada nos Estados Unidos, nos livros de hemograma ou na literatura, ela não vem ganhando força, não. Boa pergunta, mas realmente é um bom parâmetro para avaliar, mas a gente tem outros aqui que são magníficos, né? E a gente vai falar um pouco deles. Muito obrigado. Boa pergunta, Fábio. A anemia não é um parâmetro de melhora ou piora, se a função os biomarcadores, e aí a gente coloca dentre esses biomarcadores, se o paciente tem plaqueta, ele pode ter uma síndrome de consumo. Existe uma parte da Itália chamada de Bérgamo, né, falando da COVID. Talvez em um outro momento a gente tenha uma aula sobre COVID, um webinar aqui, né? Mas foi interessante porque em Bérgamo os corpos ficavam afileirados e a gente não sabia porque esses pacientes estavam morrendo em Bérgamo. E a resposta veio através de um biomarcador que a gente já conhecia, que era o dímero D, mas não dosava tanto quanto na COVID. Então, o aumento do dímero D, ele prediz coagulopatia de consumo. Esses pacientes estão fazendo trombose, né? Tanto que a gente introduziu logo no Brasil, né? Os médicos lá do Sírio-Libanês introduziram logo a anticoagulação com heparina, porque sabia que esses pacientes fazem trombose pulmonar, trombose venosa, ou até trombose venosa cerebral, de veia, ou até arterial, e faz muita embolia pulmonar. Então, a coagulopatia na COVID, devido a um processo inflamatório, ela é gravíssima, né? Além disso, a COVID aumenta o dano cardíaco, a gente tem aumento de troponina, aumento de CK, aumento de CK-MB, a gente tem na nossa prática clínica, tem em 20 a 25% dos casos alteração de função hepática,
tem aumento de ferritina, esse marcador a gente não está utilizando. A PCR pode chegar, se não a 10 vezes seu valor de referência, né, a 100 vezes, né, ou 200, 300 vezes. É um marcador muito utilizado na prática, a maioria deles são. A interleucina 6 é um marcador não utilizado, mas é a chave da doença, né, porque é uma citocina, e a gente já tem um medicamento chamado tocilizumab, muito caro, por sinal, que poderia diminuir essa inflamação. A gente não tem tratamento para a COVID. Esses são alguns dos meus marcadores da COVID. Não vou explicar tanto para não perder, não digo perder tempo, porque a gente está ganhando tempo, né? Estudando, né? Mas esse é um caso lá da UFRJ, um paciente com leucocitose por neutrofilia, essa neutrofilia explicada e essa leucocitose para o processo inflamatório, que também aumenta a PCR, né? Esse paciente tinha uma PCR muito alta, podem ver, notem que ele tinha uma PCR muito alta e uma ferritina muito alta, o que mostra que ele tinha um processo inflamatório de fase aguda, que a COVID é um processo inflamatório pulmonar e também sistêmico, né? Esse é o grande problema. Quando a gente tem lesão renal, com a ureia e creatina elevada, como aqui também, bem elevada, o paciente tem uma disfunção renal, a gente pegou um paciente bem grave assim, não é? Um médico colega nosso saiu da UTI, da UTI COVID, bem consumida, a gente chama-se de paciente, né, que tem uma síndrome consumptiva, né? A COVID faz isso, uma hemoglobina de 6,5 é um paciente grave, já com anemia grave aí, com disfunção renal, deve estar, esse paciente estava dialisando, ele fez uma plaquetopenia de consumo, normalmente não é supressão medular, certo? E observe que ele faz desvio à esquerda, mas não são todos os pacientes, né? Desvio à esquerda aqui, 27 bastões, e o linfócito reativo na COVID, ele é notado, mas em 1% a gente não consegue ver, foi aquilo que eu falei, né? Vem que só tem 1%, a linfopenia é muito comum. Então, o trabalho do Lipo e Plebani traz a hematologia à tona, né? Muito bons achados hematológicos de pseudo-Pelger nos pacientes. Observe, ó, que uma célula neutrofílica muito arredondada é um Pelger. Então, aqui, pseudo-Pelger provavelmente tem uma alteração medular, tem promielócitos displásicos na circulação, tem neutrófilos em apoptose. Dos poucos linfócitos já vem sendo notados que tem linfócitos reativos, né, que são linfócitos reativos tentando destruir o vírus, plaquetas grandes e vacuolizadas, eritroblastos, tá certo? Então, todos esses achados têm significado. Provavelmente a gente tem uma mielopoiese anormal transitória na COVID, tem alguma alteração medular devido a essas alterações e outras são periféricas, né? A gente publicou esse trabalho agora, vai sair em agosto. É um trabalho de centros diferentes, o pessoal lá de Joinville, com o hospital um colega meu, Guilherme, com o Samuel Ricardo Comalto, colega meu também autor de livro, que a gente relata um caso interessante, né, e eu estava nesse estudo, que são os grânulos verdes, né, inclusões neutrofílicas, neutrófilos e monócitos. Saiu agora na revista brasileira, antiga revista brasileira de hematologia e hemoterapia, né, que agora tem um nome puramente em inglês. Nesse caso, era um caso de uma paciente inicialmente saudável que tinha grânulos verdes, são chamados de grânulos da morte, né? Porque esses pacientes são chamados na COVID de grânulos, quando vocês encontram grânulos verdes, vocês sabem que são graves. Esses grânulos verdes aqui, nesse caso, em monócito, e também aqui no neutrófilo, mas está muito mais claro nesse monócito, está publicado lá, vocês podem pegar na edição de agosto, eles são associados a pacientes que têm alterações de função hepática, normalmente falência hepática. Foi feito um grande estudo, né? A gente já via o grânulo da morte, o grânulo verde em pacientes, e a gente viu no paciente com COVID, esse era saudável, depois ele evoluiu para um quadro mais grave, mas a maioria desses pacientes, eles têm insuficiência hepática, tem transaminase de 600, 700, né? E são bem graves. Então, é o ultrachado da COVID, né? E quem respondeu linfopenia poderia ter ganho a inscrição, mas não era só linfopenia. A linfopenia a gente encontra, e aí sim, aí é que a gente não olha muito, mas a forma eletrônica ela é essencial para as penias, né, que são as citopenias, né, baixa de células. No caso da linfopenia, a gente pode encontrar em quimioterapia, radiação, o paciente senil, né, o idoso, ele vai perdendo sua função, os pacientes com HIV, né, principalmente AIDS, na AIDS, tem uma depressão linfocitária de linfócito TCD4, no linfoma de Hodgkin, na forma de depressão linfocitária também, no lúpus em estágio avançado. O lúpus é uma doença muito, muito traiçoeira e autoimune, certo?
E na COVID, né? COVID trazendo o exemplo de infecção. Bem, o que eu falei dos monócitos e da monocitose, que eu mostrei de 29%, 30%, é um aviso enorme para todos. Por quê? O monócito é uma célula que a gente tem que rever os valores de referência no futuro próximo, porque provavelmente a gente tem muito mais monócitos circulando do que a gente imagina. Né? Primeiro, eu vejo o monócito com valor de referência que aqui está entre 100 a 800, e eu acredito que o meu ponto de interrogação é porque a gente tem muito mais monócitos do que a gente imagina. Deve ter 14% até isso, pelo menos é isso, 12 a 14% de monócitos, talvez no sangue periférico como valor normal. A gente acredita que essa monocitose reacional é até 2.000 células, né? Até 14, 15, né? Se a gente hoje considerando as condições atuais, e não persistente, então é monocitose idoso. A gente tem que pensar em leucemia mielomonocítica crônica, monocitopenia é rara, por isso que a gente tem que procurar em 100 ou 200 células. Mas o mais importante, que às vezes não está nesse slide, mas está na minha experiência, é que monocitose a gente deveria encontrar em quadros infecciosos acompanhados de neutrofilia, isso é até comum, não é tão raro. Eu encontrei muito quando trabalhei numa clínica recentemente, prestando serviço numa clínica de oncologia, com monocitose reacional, quimioterapia. Eu procurei na literatura, tem pouca coisa sobre isso, mas é interessante. E fora isso, quando a máquina conta muito monócito, 20, 30, vá conferir na lâmina que, às vezes, nessa região de monócito, há uma sobreposição com plasmócito, com linfócito anômalo, com metamielócito, às vezes, com metamielócito, né, com bastão. Eu já peguei casos que a monocitose era por plasmócito. Era de uma médica que estava dando plantão comigo, ela tinha uma anemia que achava que era uma deficiência de ferro e tinha 34%, quando sua máquina contar 34%, 30% de monócito, vá para a lâmina que você pode se deparar com plasmócito, células que têm um tamanho parecido com o do monócito. Então, eu trouxe aqui uma monocitose no processo infeccioso, né, bacteriano, né, 29.000, isso não é reação leucemóide, mas é uma leucocitose importante, como a colega muito bem colocou, né, eu concordo com ela, 29.000 pode ser um valor crítico, se você quiser considerar, é um valor para... tanto que, respondendo a pergunta de uma colega, o valor crítico é você que determina, é o valor que você vai anotar num papel ou em algum tipo de notificação e que você vai passar para o médico. Então, a gente já considerou em algum tempo 25.000 leucócitos. Nesse caso, toda vez que tem mais de 25.000, como nesse caso 29.000, a gente comunica ao médico ou à enfermeira, chefe, que tem, interpretando o hemograma, ele tem 26.000 neutrófilos, eu olho para 90% de neutrófilos, essa neutrofilia é clara no gráfico, ó, lembrando que é clara, certo? E ele tem mais de 1.000 monócitos, né? Ele tem uma quantidade que esses 3% aqui não é tão importante, mas esses 1.000 é muito mais importante, tem uma monocitose importante, olha aqui o monócito, né? E ele tem um linfócito normal aí, um linfócito que em valor relativo é linfopenia, né? Mas é absoluto normal. Está baixando o linfócito, certo? Claramente a neutrofilia. E aí, assim, é aquele ponto que eu disse, né? A gente pega esses pacientes sépticos, né? Que antigamente a gente usava 30.000, aí encontra e relata, né? Granulações tóxicas nos neutrófilos, com vacúolos toplasmáticos em neutrófilos e monócitos. É assim que eu relato. É um contexto. O processo infeccioso é a neutrofilia, com monocitose ou não, a ausência de eosinófilos, ou eosinófilo baixo, com linfopenia, leucocitose é comum, e aí eu penso se eu tenho vacuolização em neutrófilos e monócitos, e também se eu tenho, em alguns casos, lisio esquerda, né, e granulócitos imaturos, que aparecem várias vezes. Os eosinófilos, hoje, as máquinas identificam com perfeição, eu já fiz vários testes de contar eosinófilo, olhar para a máquina e a máquina contar melhor do que eu, né? Tanto isso quanto a eosinopenia. Então, para a gente começar a pensar que a gente está frente a um quadro de eosinofilia reacional, que quase sempre todas elas são, a gente tem que ter um pouco de contato com a clínica, né? Mas o que sinaliza que não é reacional é, primeiro, uma eosinofilia persistente, duradoura, né? E acima de 1.500, a literatura às vezes fala até de 3.000 eosinófilos, né? Isso aí sim, a gente, mais de 3.000 eosinófilos, quando a gente, já me deparei várias vezes com os médicos pesquisando a eosinofilia, né? Pesquisando mutações que levam à leucemia de eosinófilos ou síndromes eosinofílicas
ou eosinofilias que transformam para leucemia linfoblástica aguda, são eosinófilos anormais. Isso pode acontecer, pessoal. Não é raro, certo? Quase sempre as eosinofilias são reacionais, né? A processos parasitários, pode perguntar. Então, aproveitando o gancho, o Dr. Hamilton Shiba, ele fez uma pergunta sobre eosinófilos. Ele quer saber se a eosinopenia é normal em 20% dos resultados dele. Ele disse que pega eosinopenia de 40 a 170 células. Eu acredito que é 0,04 a 0,17. Se ele trabalha com muito processo em UTI, por exemplo, né? Se ele tem muitos pacientes internados, UTI, aí a eosinopenia vai ser, e se for UTI, né, UTI, principalmente UTI geral, vai ser extremamente comum, porque é muito comum em processo infeccioso, inflamatório, né? A gente vê na COVID, mas principalmente em processo infeccioso bacteriano. Então, a eosinopenia é comum, sim, nesse processo infeccioso. Pensando nisso, sim. Obrigado. Só para aproveitar o gancho aí. Mas em pacientes não hospitalizados, não. Ambulatorial, né? Ele diz que é ambulatorial. Você tem que olhar bem que ambulatório é esse que você está atendendo, né? Tem que ser um ambulatório de doenças infecciosas, para a gente ter tanta eosinopenia assim. Nossa, o gráfico que já de o outro aparelho da Nihon traz um paciente aqui mais comum para vocês, mas mostrando o que o gráfico faz, né? Olha a complexidade e a granulosidade da célula, né? Que quando ele vem para esse quadrante, ele divide. Quando ele vem para esse gráfico, ele divide em quadrante. Então, e é fácil, pessoal. Se você começar a entender, as cores vão te ajudar. Se você quer trabalhar com cor. Mas se não, se você trabalha em preto e branco, também resolve. É que nem o Charlie Chaplin. Faz cinema preto e branco e aí também faz que nem o Scorsese, né? Faz cinema colorido, como hoje em dia. A célula em vermelho, a cada ponto desse, que a gente chama de dot plot, é uma célula. Olha a quantidade de eosinófilo que tem nessa célula, com complexidade granular, são grânulos. É a célula que tem mais grânulo, que vem daqui do zero para cá. A célula que tem mais grânulo é eosinófilo, depois o neutrófilo. Então, esse paciente tem uma eosinofilia, ó, 10% de eosinófilo, certo? Que no gráfico eu já vejo que tem muito eosinófilo. Se fosse mais eosinófilo, eu ia ver mais eosinófilo do que neutrófilo. As eosinofilias maiores, né? Então, vendo esse caso, ó, eosinófilo. Quando eu encontro 2, 3 eosinófilos por campo, vá para outro campo que você já vai encontrar essa eosinofilia. Não há muita dúvida, né? Em relação aos basófilos, eles não são a chave do processo infeccioso, né? Em muito tempo a gente achava que a contagem eletrônica de basófilos era muito ruim mesmo, era péssima. Ela melhorou com uma série de reagentes ou mesmo estratégias gráficas, né? A basofilia ela é muito comum em processos neoplásicos. A gente tem que observar que essa neutrofilia, a gente está falando de processo infeccioso, com leucocitose, desse paciente que vem sem sintoma, e às vezes, paciente com processo infeccioso tem sintoma, tem muita febre, né? Tem que lembrar disso. Então, pode ser uma leucemia mieloide crônica, acontece na quarta ou quinta década em diante, né? Mas eu já peguei paciente com 37 anos com leucemia mieloide crônica. É uma doença mais de adulto e idoso. Então, a basofilia ela é constante na leucemia mieloide crônica, certo? A gente tem que prestar atenção. Se alguém apelar, né, para o termo de basopenia, ele está entrando num termo que não existe, né? E a contagem de basófilos é um termo ridículo mesmo, porque você está pedindo uma contagem, uma solicitação de uma contagem de célula rara. Então, esses termos se aplicam a essas condições. Agora, falando dos plasmócitos, aí começa um grande contingente, né? E um grande problema. Vou fazer um parênteses no plasmócito para falar de uma doença de bacteriana que faz linfocitose. Foi um caso que eu não trouxe para vocês, mas foi um caso que, acho que uma das primeiras vezes foi que realmente eu me deparei, principalmente porque eu estou trabalhando com corante rápido, com uma situação difícil. Era uma criança que estava na UTI pediátrica. Eu fui ver depois dessa criança, porque o médico pediu para eu ir lá rebater esse caso. Ele tinha 90 mil leucócitos. Com 90 mil leucócitos, eu estranhei. Tem umas células grandes, pequenas. Estava muito difícil de ver. Posso depois, quem tiver interesse, eu posso postar na rede social essas coisas. E é uma criança que tinha uma tosse produtiva, mas com 90 mil leucócitos e não tinha nenhum flag. Na verdade, tinha todos os flags possíveis e impossíveis, né?
que a máquina dava blasto, dava monocitose, dava linfocitose, dava um bocado de coisa, e não estava claro para mim que eram linfócitos que tinham indentações. O paciente, no final das contas, ele ficou com esses 90 mil uma semana, depois, com o tratamento, um antibiótico, para uma bactéria que chama Bordetella petruzis, a doença era coqueluche, ele foi para 45 mil. O médico, a todo momento, ficou pensando, antes de começar o tratamento, em leucemia aguda. Não era coqueluche. Então, é um quadro de uma infecção bacteriana que causa uma linfocitose e uma reação leucemóide linfocítica. Foi que eu não tinha falado da reação leucemóide linfocitária. Bem, os plasmócitos não são células de sangue periférico. Mas por que a gente tem notado, professor, com o tempo, plasmócitos do sangue periférico, né? Porque a gente está começando a fazer exames melhores, né? E a gente está começando a trabalhar com números maiores de exames, provavelmente por essa condição. Então, aqui são os plasmócitos, esses já de sangue periférico, né? Microfotografias, né? De células que parecem linfócitos, né? É a binucleação de um plasmócito aqui, né? Pode ser de um linfócito, poderia ser, né? E aqui uma célula chamada de célula de Mott, é um plasmócito que tem muita imunoglobulina e faz esses vacúolos, porque o plasmócito produz muita globulina. Eu peguei um caso com 41 mil leucócitos, todos eram plasmócitos, que anemia e plaquetopenia eram a leucemia de plasmócitos. Então, plasmócitos acima de 20% do sangue periférico, você vai pensar em uma doença chamada leucemia de plasmócitos. Plasmócitos no sangue periférico, se não for infecção viral, a gente pode pensar muito em mieloma múltiplo, e aí vocês vão parar para olhar a creatinina do paciente, porque o paciente com mieloma múltiplo tem lesão renal. Então, trouxe um caso interessante, rapidamente mostrando que era uma leucopenia. Paciente com leucopenia, anemia e plaqueta normal, chegou com um flag de linfócito atípico e blasto. Quando a gente foi para a lâmina, a gente não encontrou muitas células, mas no aspirado de medula, certo? As células que eu via no sangue periférico era parecido com aspirado de medula óssea. Foi revelado que o paciente, essa panstopenia não era infecciosa, mas era por plasmócitos. Plasmócito é uma célula que tem um halo perinuclear, o núcleo dele é recuado, né? Esse halo é branco, né? Halo perinuclear, entre o núcleo e o citoplasma. O núcleo dele é redondo de um linfócito, é o estágio terminal de diferenciação do linfócito B, o último estágio de diferenciação. Então, ele tinha mais de 10%, era um mieloma, uma doença grave, certo? Aqui eu trouxe um caso de panstopenia infecciosa, né? Um paciente com anemia, um paciente 9,22, após transfusão, tinha uma panstopenia com 72 mil plaquetas e 1.900 leucócitos, né? Uma neutropenia importante. Vocês podem observar aqui, o gráfico também mostra uma neutropenia importante. Nesse caso, o paciente tinha uma hepatosplenomegalia a investigar, né? Olha a neutropenia, olha a quantidade, como eu falei, cada ponto desse é uma célula, certo? E o aspirado de medula óssea, ou um teste rápido, revelou, nesse caso foi o aspirado de medula óssea, revelou que o paciente tinha uma leishmaniose visceral, que a gente chama de Calazar. É uma doença mais comum em algumas regiões do Brasil, mas que faz uma panstopenia importante. Na maioria dos casos, tratado com anfotericina B, reverte, que é uma doença infecciosa. Para finalizar, um caso que uma colega mandou, ela viu dentro de um neutrófilo a inclusão, como se fosse uma concha, e ela relatou neutrófilos com inclusões intraneutrofílicas sugestivas de histoplasma capsulato num paciente com 11 mil leucócitos, paciente anêmico, né, com 5,3 e com plaqueta até normal. Esses pacientes, todos que eu peguei, foram a óbito, era um paciente crítico de UTI. A histoplasmose é muito comum em paciente HIV, se era um paciente HIV. Então, esse é um relato que vocês têm que fazer, né, que nesse caso pode ajudar o paciente a sobreviver se ele ainda fizer um antifúngico, né? Tem uma inclusão intraneutrofílica dentro desse neutrófilo. Então, a gente finaliza lembrando a vocês que esse ano a gente tem um congresso brasileiro de hematologia laboratorial, que vai ser, eu sou o presidente nessa oportunidade, eu estou convidando vocês como presidente, né, para um evento muito importante, vai ser dia 28, 29 e 30, quem não garantiu sua vaga é só entrar nesse site aí, certo? A Nihon é nossa parceira, junto com a Newslab, tem alguns apoiadores, mas nossos patrocinadores são a Nihon, já agradeço aos patrocinadores, a Nihon e a Newslab, né? Entra no site do congresso, né, o www.cbh.com.br,
faz a inscrição. Nós vamos ter palestrantes, professores da UFRJ, vamos ter colegas do Macapá, vamos ter o professor Fleury, muito conhecido de vocês, alguns médicos, né, o Sivone, o professor Léo, que trabalha muito com Covid, o professor Rony, né, tem médicos, tem farmacêuticos, Juliana, farmacêutica, o Rodolfo, vai ter biomédicos também, doutores, a maioria professores e doutores, como o professor Ranilson, professor da Universidade Federal do Paraná, ou mesmo a Flávia, que também é farmacêutica e professora da Universidade Federal da UFRJ, né? Então, vai ser uma programação com todos esses palestrantes na sexta-noite, sábado e domingo. Quem tiver de plantão, não tem problema, vai ficar gravado para vocês assistirem a palestra. O meu muito obrigado por esse curso, principalmente a todos os colegas que ficaram aqui até agora, né, que a gente vai fazer sorteio ainda, em várias línguas, né? Hoje, merci, graças, thanks e domo arigato. Não sei se eu consegui falar, porque eu nunca consegui. Ô, doutor, falta uma pergunta ainda, né, para fazer, né? Sim, vou fazer a pergunta. Mais uma inscrição exatamente desse congresso. A pergunta é referente essa vai ser um pouquinho mais fácil, né? Como vocês definem a granulação tóxica? O que é granulação tóxica? Vocês, os 234 que ainda estão aqui presentes, podem ganhar uma inscrição no congresso, né? É só dizer o que são granulações tóxicas. A gente falou na aula aqui. Você respondeu que são pequenas granulações que aparecem no citoplasma dos neutrófilos. Tá bem. Não, está errado. Conceitualmente. Mas eu não estou vendo não a barra, né? Consegue rolar essa barra? Carla, acho que você que rola aí, né? Estou conseguindo não aqui. As granulações... agora estou conseguindo, né? Estou vendo aqui. A Carla Ribeiro, as granulações grosseiras constituem-se de grânulos primários azurófilos. Essa, acertou. Que perduram de fase de promelócito devido a uma grande aumento de necessidade de produção medular com diminuição do tempo de maturação, até as fases maduras dos neutrófilos. Essa mesmo acertou, acertou. Não sei quem é, mas... Carla Ribeiro. É a mesma? Mas ela já tinha ganho? Eu não sei. Não, né? Carla Ribeiro. Então é a vencedora, Carla Ribeiro. Ganhou foi a Daniela Araújo, a primeira, e a Carla Ribeiro ganhou a segunda. Carla Ribeiro, pronto. Muito bem. Beleza? Beleza. Tem muitas perguntas aqui, não sei se tem tempo, mas em outro momento podem mandar para mim as perguntas, pessoal. Sim. Eu acho que gostaria de agradecer mais uma vez aí essa noite aí, né? Dispor nesse tempo aí com a gente. O seu banco de imagens é sensacional. Sim, são um banco de imagens aí totalmente autoral, né? E eu fico acompanhando no Instagram e vejo as imagens. Até eu, às vezes, dou uns print na tela ali para guardar aquela imagem, porque eu achei muito... Quem quiser acompanhar, o Instagram é Luiz_Arthur37. Lá a gente está sempre postando imagens autorais mesmo. Lá Siga o Luiz Arthur lá. Siga a Nihon Koden também, que em breve faremos mais eventos como esse. A gente está comprometido. Aqui, as redes sociais está aqui. Tanto a Nihon quanto as redes sociais. Está comprometido também com esse ensino à distância, né? Nessa fase tão difícil que a gente está passando, que é a educação continuada. E eu acho que eu pelo menos sinto muita falta disso daí. Eu já estou há 12 anos afastado de laboratório e eu não tive essas oportunidades que a gente está tendo hoje aí. Então, assim, aproveitem o máximo, né, os ensinamentos do Dr. Luiz aí. E nós voltamos com mais novidades aí, mais para frente. Em setembro, agora, a gente dá uma pausa por causa do congresso. Em setembro, a gente volta com mais palestras, com mais webinar, com outros cursos. Curtam aí as redes sociais da Nihon Koden, por favor.
para vocês ficarem atentos aí a todas as novidades, tá? Se alguém quiser conhecer algum produto da Nihon, entre em contato com os distribuidores locais, entre em contato com o nosso site, manda e-mail para o eCare. Nós temos muitos canais de contato, tá? E a gente pode ajudar todo mundo aí de certa forma. Bom, doutor, agradeço novamente, em nome da Nihon Kohden do Brasil, ao departamento de IVD, mais uma aula aí grandiosa sua. Agradeço a todos os participantes também. Foram quase 4 horas de aula durante 2 dias. Não é fácil ficar na frente do computador assistindo, né? Bom, então é isso. Acho que a gente pode encerrar. Agradecer a todo mundo. É um público grande, né, Fábio? Foi ótimo, porque nos 2 dias nós tivemos mais de 250 pessoas, né? Parabéns aí a vocês, participantes, que... eu acho que para manter mais de 200... que são vocês, né? Hoje em dia, você conseguir manter mais de 250 pessoas numa aula durante 2 dias é um marco histórico aí, né? Porque Com certeza. Tem muita coisa acontecendo, e isso daí ele é uma contribuição sua também, né? Um esforço seu também, que tem muitos seguidores e eu acredito que assim, só tem vantagens mesmo quem consegue assistir, e quer dizer que a aula também foi muito interessante, tá bom? Agradeço mais uma vez aí, doutor. A gente vai terminar a gravação. Pessoal. Abraço, Fábio. Vanessa, um abração, Márcio. Roberto, muito obrigado por tudo. Meus parceiros. Em breve nós vamos disponibilizar no YouTube, tá? Essas 2 aulas, o curso completo, tá? E logo mais a gente entra em contato com os participantes por e-mail para a emissão do certificado. Tá bom? Boa noite a todos, boa noite, Vanessa, boa noite, Márcio, boa noite, Roberto, boa noite a todos os participantes.